já foi perseguido? Algum dia, algum chefe, um professor, alguém que quis te marcar, que quis te prejudicar, que ficou pegando no seu pé? Pois é, isso é ruim. Hoje em dia nós chamamos de assédio moral. Pois é, vamos falar hoje sobre a perseguição de Saul sobre Davi. Vamos contar esse período de aproximadamente 17 anos em que Davi foi implacavelmente perseguido por Saul. E vamos fazer isso agora. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para darmos continuidade a essa série incrível sobre Rei Davi, o rapaz que saiu do campo e foi ao trono. E na continuidade desta série, nós vimos agora que Davi venceu o gigante Golias. E quando Davi vence Golias, é claro que isso daí foi um motivo de muita festa para o povo de Israel. Inclusive, as mulheres de Israel começaram a entoar músicas e cânticos. Saul matou seus milhares, Davi matou os 10 milhares. Este cântico foi cada vez mais forte, bonito, porém quem ouviu foi Saul. Saul, ao ouvir isso, ele começou a ficar muito preocupado. Rapaz, se as mulheres estão falando que Davi matou os seus 10 milhares e para mim só 1 milhar, o que falta para esse camarada se não pegar o trono? Porque Saul sabia muito bem, depois de que o profeta Samuel deu aquela grande dura nele, saiu e nunca mais se encontraram, Saul teve medo de perder o reinado e a qualquer momento Deus levantaria um outro. E Saul, ele começou a achar que esse camarada poderia ser Davi. Então, naquele momento em diante, Saul, ele tinha Davi como suspeita. Saul, ele começou a ter medo que Davi roubasse-lhe o trono. Desde então, ele começou a perseguir Davi de uma maneira implacável. Começou a falar assim, ah não, Davi, sabe aquela coisa de tipo, tentou bolar um planinho ali pra, Davi, você quer ficar com uma filha minha? Ó, você vai ter que me trazer aí, né, um número aí de filisteu, eu quero tantos prepúcios de filisteu. E Davi foi pra guerra, trouxe, sabe? E Saul falou assim, eu queria que ele morresse no meio dos filisteus, né, que não fosse a minha mão, mas que fosse a mão dos filisteus sobre Davi. Saul continuou implacavelmente uma perseguição contra Davi. Jogou uma lança sobre Davi por 2 vezes, a lança inclusive cravou a parede. Saul, irmãos, ele estava doido para matar Davi, custe o que custar. Saul queria defender o reinado dele. A coisa ficou tão feia, mas tão feia para Davi. Saul brigou com os filhos, com Jonatas, com Mical, e quando Davi achava que não, Davi estava, pasmem os senhores, na cidade de Gate. Que cidade é essa? Gate era somente a cidade, uma das mais importantes, dos filisteus. Como assim? Para que você veja, irmãos, para que vocês vejam como Saul era implacável contra Davi. Davi fugiu e foi parar em Gate. Chegando lá, os próprios filisteus reconheceram Davi e falaram, mas calma aí, aquele camarada lá que as mulheres cantaram, que Saul matou 1 milhar e Davi os 10 milhares, aí Saul começou a ficar com medo. Ele estava na terra do povo inimigo, ele acabou de matar o maior guerreiro da história dos filisteus. 1 Samuel capítulo 21, versículos 13 e 14. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre suas mãos, engravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados, eis que bem veste que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Irmãos, a coisa ficou tão feia para Davi, que Davi lá em Gate, com medo de ser morto pelos filisteus, ele começou a se fingir de doido. Começou a andar ali como um biruta da vida. Começou a deixar lá a baba passar pela barba, como se ele estivesse realmente batendo, sabe, batendo cabeça, o cara tava loucão. O rei olhou e falou assim, mas você tá me trazendo doido? Já não basta tanto doido aqui na minha cidade, vocês vão me trazer mais um. Pra que eu quero esse cara? Davi se fez de louco. A coisa com Saul tava tão feia, que Davi saiu de Gate. E no capítulo 22, a Bíblia vai dizer que ele agora vai para a caverna de Adulão. Capítulo 23, versículo 2, a Bíblia diz que naquela caverna só estavam pessoas endividadas. Pessoas que, sabe a caverna dos esquecidos? Eram por volta de 400 homens. Davi, o homem
que um dia matou Golias, Davi, o ungido de Deus, está agora na situação mais estapafúrdia que a gente pode imaginar. Ele parou em Gate, se fez de louco, ele teve que correr, fugir, foi lá para a caverna de Adulão, chegou na caverna de Adulão, ele estava com aquelas pessoas, como aqueles que já não valiam nada para a sociedade. Davi estava com endividados, com pessoas que estavam lá já com o nome do SPC Serasa, que já estava fugido, pessoas que ninguém dava nada para eles. E no meio daqueles 400, Davi se fez o chefe, sabe? O chefe dos esquecidos. Davi estava na sarjeta por conta da perseguição com Saul. E a coisa nunca parou, para que vocês vejam como a loucura de Saul era tanta. Um dia Davi fugiu, estava numa caverna, Saul entrou, dormiu naquele lugar lá. Davi foi lá, cortou a roupa de Saul e mostrou depois, a Saul falou assim: Saul, eu não quero nada contra ti. Eu poderia ter te matado, mas eu não vou te matar, Saul. Para com isso. Irmãos, Saul, tudo bem, mas que nada, Saul continuou a perseguição. Queria a todo custo. Um dia ele pegou um exército inteiro para emboscar um homem chamado Davi. Largou a cidade, lá, né, ao relento. Qualquer um povo inimigo pudesse ver, ir lá buscar a cidade, depois ele teve que sair correndo com medo disso. Irmãos, a perseguição foi tão implacável que Davi não poupou a Saul uma única vez nessa caverna, teve que ser 2 vezes para mostrar para Saul, para ele parar com a perseguição. Tamanha era a fúria de Saul contra Davi. De uma simples suspeita, de uma simples inveja, aquilo foi crescendo, crescendo e virou uma loucura. Saul tentou matar Davi de qualquer jeito, foi consultar vidente, foi consultar a feiticeira, né? Foi consultar uma feitiçaria. Olha, irmãos, a coisa foi muito feia. E eu gostaria de trazer uma rápida, assim, reflexão para nós. 1 Samuel, capítulo de número 18. No versículo de número 9, está escrito: E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Por que eu li esse versículo? Porque Saul, irmãos, se nós pararmos para pensar, o que ele estava fazendo para Saul era defender o reinado dele. Eu sou rei, eu preciso defender o meu reinado. Para Saul, olha o que eu estou dizendo, para Saul, o que ele estava fazendo era o certo. Para Saul, ele estava simplesmente agindo conforme qualquer um rei deveria agir, defendendo o seu reinado. Porém, era uma loucura o que Saul estava fazendo, ele estava perseguindo Davi. Eu gostaria de fazer uma rápida reflexão. Quantas vezes eu, ou você que está assistindo ao vídeo, não pensamos que estamos fazendo a coisa certa? Às vezes a gente acha que está lutando por aquilo que é certo. Quantas vezes, ao invés de estarmos lutando para fazer a vontade de Deus, estamos fazendo a nossa vontade, lutando somente pela nossa vontade de maneira cega e chegamos ao ponto de prejudicar outras pessoas. No caso de Saul, ele estava querendo fazer o mal conscientemente. É claro que eu não estou dizendo que nós estamos perseguindo de maneira consciente o nosso irmão, mas muitas vezes de maneira inconsciente, numa escala muito menor de Saul. Às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas muitas vezes a gente pode prejudicar o próximo. Muitas vezes por ganância, às vezes movido por ciúme, às vezes movido por inveja, coisa que é inerente ao ser humano. Quantas vezes nós podemos estar machucando ou ferindo a pessoa ao lado? Quantas pessoas se ferem conosco, a gente fala assim: que importa é o que Deus vê na minha vida, o que importa é o que Deus pensa de mim. Muitas vezes nós estamos machucando, nós estamos agindo sem amor para com o próximo. Pra que eu vou cumprimentar? Tem gente que fica querendo só um aperto de mão, pra que isso? Esse negócio de ficar abraçando, pra que isso? Às vezes é aquele abraço que Deus determinou que nós dessemos no próximo, sabe? Às vezes é um gesto de amor que a gente deixa de fazer, porque pra nós é irrelevante, mas muitas vezes machuca aquele que está ao lado. Quantas vezes a gente falta empatia? Coisa que era o que estava faltando em Saul. Uma coisa tão simples, Davi falou: Saul, eu não estou querendo... Irmãos, Saul morreu rei de Israel. Não havia necessidade dele fazer o que ele fez com Davi. Irmãos, muitas vezes são coisas pequenas que nós falhamos. Às vezes a gente precisa parar para pensar: o que eu estou fazendo? Será que eu estou realmente fazendo o que é da vontade do Senhor?
Ou eu estou fazendo algo que simplesmente é da minha vontade? Será que eu estou planejando, lutando por algo que é somente egoísta? Ou será que eu estou lutando por algo que glorifique a Deus? É uma reflexão que eu gostaria de trazer para a sua vida, que eu gostaria de fazer e eu analiso na minha vida a cada dia. Nós precisamos lutar para fazer aquilo que agrade a Deus, que glorifique a Deus. Não aquilo que a gente vê ou julga certo e errado com os nossos olhos, com as nossas ambições, somente com os nossos egoísmos, com a nossa vaidade, às vezes com as nossas invejas, ciúme. Porque nós somos seres humanos, nós estamos fadados ao fracasso, a fazer coisas erradas. Nós só vamos ter êxito na vida se nós fizermos a vontade de Deus e em nome de Deus. Amém? Se você está aqui até esse momento é porque você gostou desse vídeo. Deixe seu like, curta aí, bota na próxima semana aí o sininho, ative, se inscreva, venha conosco, deixe seu amém aí no comentário. Fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Amém.